Mateus 17, a partir do 14. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito. Muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. E Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e ele passará, e nada vos será impossível. Amém? Glória a Deus. Olha para cá, irmãos. Quando nós nos aproximamos de Deus para buscar algo, geralmente, normalmente é algo que nós não conseguimos fazer, que está fora do nosso alcance. Porque o que a gente pode fazer, Ele deixa a gente fazer, né? Você se lembra quando Jesus ressuscitou Lázaro? Ele não foi lá tirar a pedra, ele não fez um milagre para a pedra do sepulcro sair andando. Não, ele disse: tirai a pedra. E isso as pessoas podiam fazer, mas ressuscitar Lázaro não podia. E aqui, irmãos, nós vemos os discípulos pelejando para expulsar o demônio e não conseguiram. Isso naquele momento. Mas quantas vezes nós ficamos fazendo a mesma oração anos a fio? Né? Por um problema, pela enfermidade de uma pessoa, por um espírito maligno que perturba uma pessoa, e vamos, e a coisa não acontece. Então Jesus chama essas pessoas de incrédulas e perversas. Sério? Às vezes a pessoa faz uma coisinha desse tamanho assim para Jesus e acha que fez uma grande coisa. Por que está acontecendo isso comigo? Eu sou fiel a Deus, eu faço bem para o próximo, eu isso, eu aquilo. Mas a palavra de Deus disse que o quê? Que nós, irmãos, temos um coração enganoso e perverso, mau. Você já percebeu quantas vezes você se pega pensando numa coisa que Deus não se agrada? Até desejando mal para alguém que tenha te perseguido, que tenha te prejudicado? O Senhor Jesus, irmãos, a palavra dele, o mandamento dele, eu acho bem mais forte do que do Antigo Testamento. Muitas pessoas dizem assim: mas o Antigo Testamento é assim, né? Deus é a lei. Na lei, a pessoa precisava praticar o pecado para aquilo ser pecado. Em Cristo, basta pensar. Basta ter a intenção. Então, o Senhor Jesus, Ele olha para o coração. Nós vemos no Antigo Testamento o legalismo. É aquilo, olho por olho, dente por dente, e tinha que ser assim, se não fosse tinha que morrer. Mas em Jesus nós vemos a intenção. Muitas pessoas cometem erros sem a intenção de cometer. Na lei, a pessoa era julgada pela aparência, pelo acontecimento. Em Cristo, é julgado pela intenção. Certo? Uma pessoa que comete um erro por engano é diferente de uma que comete o erro com premeditação, premeditado. É diferente.
Então Jesus, ele está olhando para mim, está olhando para você agora. Ele está olhando qual é a sua intenção. É como aquele abraço e aquele beijo que a pessoa dá, mas no coração quer esganar, quer apertar o pescoço do outro. Só faz por aparência. Quem está olhando vai julgar segundo aquele abraço. Como fulana de tal ama fulano, como fulano ama fulano. Mas o Senhor, ele não aceita aquela atitude de carinho, porque ele sabe que no coração da pessoa é outra coisa que está acontecendo. Certo? Então Jesus, ele vê dessa forma. Por isso, quando ele falou, ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei convosco? E até quando eu vou poder suportar vocês? Várias vezes Jesus deixou transparecer que vai chegar uma hora que não vai funcionar, nem oração, nada. Vai chegar uma hora em que este mundo, ele vai ser entregue nas mãos do inimigo por um grande tempo, para que as pessoas saibam fazer a diferença entre Deus e o diabo. Elas terão oportunidade através de muita dor e sofrimento. E Jesus, eu não tenho outra palavra no meu vocabulário para dizer, não é bem isso, mas Jesus teme, Jesus fica com pena do homem nesse momento. Quando ele fala até quando, não é falta de paciência. Até quando, ele diz, vocês têm que aproveitar este tempo, porque isso vai acabar. Nem ele mesmo vai poder ajudar, porque senão ele irá contra a sua palavra. Alguns homens na Bíblia, Deus parou de ouvir a oração por eles. Saul, por exemplo, chegou a hora que Deus falou, Samuel, não ore mais por Saul, eu não vou atender, né? Então, há uma hora que cessa. Deus não falava com Saul nem por profecia. Tinham sacerdotes, eles tinham uma pedra aqui chamada Urim e Tumim. Quando Deus se manifestava, né, ao povo, quando Deus queria falar, aquelas pedras brilhavam, sinal que Deus estava abençoando. Então Saul orava, Saul pedia, Saul clamava, mas nem as pedras do peitoril do sacerdote brilhavam, nem tinha profecia, nada acontecia. Por quê? Porque Saul se tornou um servo desobediente e Deus não ia perder tempo com Saul. Deus vai falando com a pessoa. Por isso que Jesus disse, até quando? Nós temos diante de Deus algo simbólico que ele chama de taça. É o tamanho da medida que Deus vai insistir com você para segui-lo, para obedecer. Chega uma hora que essa taça ela fica cheia. Então, acabou. Mas Deus é amor, mas Ele é justo, Ele não é bobo, Ele é sábio. Ele é sábio. E naquele dia, irmãos, os discípulos não conseguiram expulsar o demônio daquele menino. Estavam discutindo, estava a maior confusão no meio do discípulo, a maior desunião, em que o Espírito Santo não opera no meio de bagunça, no meio de confusão. Então, o menino endemoniado, ele via fogo, ele se jogava no fogo, ele via água, ele se jogava na água, o pai do menino sofrendo, desesperado. Então nós vemos aí, irmãos, os três lados. Nós vemos o sofrimento da humanidade, as pessoas esperando de nós, muitas vezes, aquilo que nós não conseguimos dar. Nós vemos aí o povo, os fariseus, observando, torcendo para
que o menino não fosse curado. Eu ministrei aqui essa semana sobre o apóstolo Paulo, quando ele conseguiu se ver livre do naufrágio. Ele entrou na ilha de Malta, foi salvo por aqueles moradores, junto com os outros prisioneiros que iam com ele para Roma. E quando chegou ali, salvo do naufrágio, uma serpente mordeu, uma serpente venenosa. Ele foi apanhar graveto para pôr no fogo, para se aquecer, e uma serpente ficou agarrada no dedo dele. Então, todas as pessoas dali da tribo esperavam que ele o quê? Morresse, que ele começasse a ficar o quê? Inchado. Ele vai começar a inchar, que era o sintoma. Eles conheciam a serpente, eles moravam ali, eram nativos. Essa cobra é venenosa. Então, ele vai começar a inchar. Ele vai morrer. Ele vai inchar. Ele vai morrer. A serpente o mordeu. Ele vai morrer. E é assim, irmãos, que os nossos inimigos ficam olhando para nós quando nós estamos passando por um problema, por uma dificuldade. Existem inimigos espirituais e existe o inimigo humano, que é usado pelo espírito maligno, né? Isso tem dentro da igreja, isso tem nos meios vizinhos, tem no seu trabalho, no seu emprego, né? Davi falou que quando ele ficava doente, os amigos dele iam visitá-lo e o confortavam, mas quando eles saíam, os inimigos diziam, os amigos, esse aí não tem mais jeito não. Ele está com uma enfermidade que dessa aí, ele não sai. Tem mais jeito dele não. Há, irmãos, uma perversidade no coração do ser humano que faz com que eles pensem sempre o pior. O pior. Quando, há bastante anos atrás, uns 25 anos atrás, uma irmã estava evangelizando, uma Leila, e deixou a filhinha dela de 4 anos em casa, com as outras duas que eram maiores. E ela pegou, eles levavam lencinhos ungidos para casa, e ela via a mãe queimar o lencinho, depois buscar outro, para ungir os enfermos. Então ela colocou os lencinhos dentro da pia, 4 anos, subiu no banco, colocou, pegou uma garrafa de álcool, jogou no lencinho, jogou fogo, estava muito pequena, ela pegou a garrafa de álcool e virou dentro do fogo. Explodiu nela. E segundo os vizinhos, quando ela chegou na janela, era uma tocha humana. Eu estava no culto, quando parou uma Kombi, a mãe dela estava no culto, tinha terminado o evangelismo, e pararam com a Kombi lá para pedir socorro, para levar a menina no hospital. Eu fui e vi pessoalmente. Era loira, dos olhos azuis, todo o cabelo dela tinha se queimado, os dentes dela estavam todos queimados, ela estava toda queimada. Eu olhei para ela assim e falei, Satanás, você deve estar pulando de alegria e dizendo, aí a mãe estava evangelizando, aí o que acontece? Irmão, o culto continuou, os pastores foram levar e eu fui para o escritório orar. Falei, Jesus, para a glória do teu nome, eu quero ver essa menina perfeita. E aí os inimigos, né? Vai morrer, aí. A mãe não tem responsabilidade, vai fazer a obra de Deus, deixa as crianças em casa sozinhas. E eu lutei com Deus em oração e fui com um grupo visitá-la no 4º dia. O rosto dela estava do tamanho de uma melancia grande, toda inchada, você não vê? E ela começou a fazer operações, tirando carne daqui, botando ali. Quando nós saímos lá, todas concordaram, ela vai morrer. Eu disse, ela não vai morrer. Ela vai viver para a glória de Deus. E ela viveu. Está linda, talvez ela não fosse ficar tão linda como ela é hoje. Ninguém diz, aquilo que eu vi, ninguém disse. Eu sei que foi milagre de Deus. Então, irmãos, as pessoas têm uma perversidade de pensar o pior. Quando o marido atrasa, não chega em casa na hora, o que a mulher pensa? Deve estar com o outro. Ah, estou numa reunião, aqui reunião que nada, vai me enganar.
só pensa o pior. Ou então, bateu com o carro, foi assaltado, foi sequestrado, parece um caroço no corpo, vai fazer biópsia, a pessoa fica apavorada. Ai, é câncer, é câncer, isso deve ser câncer. Qualquer coisa, as pessoas pensam o pior. Sabe por que? O pior que está no coração do homem. Por que nós não pensamos coisas boas? Porque a perversidade mora no coração do homem. E para sair esta perversidade, é necessário entrar Jesus no coração da pessoa. Ah, mas eu sou crente e acontece isso comigo. E quem diz que todo crente está cheio de Jesus? Tem crente que está cheio de demônio, cheio de coisa ruim. Vamos pensar coisas boas. Vamos esperar bênçãos. Vamos esperar o melhor. A pessoa está com um diagnóstico médico, né? Que vai morrer, mas você ainda crê que essa pessoa vai viver. É por isso que Jesus fazia maravilhas. Porque para Jesus todas as coisas são possíveis. Outro dia eu estava orando, Deus me deu uma frase, até coloquei lá no Facebook. A pessoa está desesperada, mas à sua volta tem 1000 portas de possibilidades e a pessoa não vê, porque só consegue ver o pior. E Jesus repreendeu os discípulos. Isso é falta de fé. Esperar o pior é falta de fé. Nós ganhamos para Jesus um dono de uma loja de óculos, uma ótica. Quando ele se converteu, nós demos assistência a ele todos os dias por telefone, profetizando sobre a vida dele, a vitória. Ele ia ter que fechar a loja, estava na falência, e Deus operou maravilhas. E ele morava com uma mulher super negativa. Super negra, ela pertencia à religião da magia negra, e um dia ela foi conversar comigo no escritório para brigar comigo, porque eu estava ensinando um companheiro dela a ter fé. E ela disse para mim: sabe onde que nós vamos morar? Debaixo da ponte. Nós vamos para debaixo da ponte, porque do jeito que está a loja, e a senhora fica dizendo para ele que isso vai acontecer, que aquilo vai acontecer. Irmãos, aquela mulher falou tanta coisa horrível. Aí eu falei: fique de pé, vamos orar. Eu desfiz tudo que ela falou. Eles não ficaram juntos, mas como que podia ficar? Deus resolveu o problema dele. E ele agora não tem uma loja, não, tem 2. Sabe por quê? Porque Deus é fiel, não há impossível para Deus. Ele estava desesperado, e um dia, ele andando ali perto do Palace Hotel, ali em Copacabana, ele encontrou uma pessoa que ele conheceu no exterior, quando as coisas estavam muito bem, ele comercializava no exterior, e ele falou: como estão as coisas? E ele disse: eu estou com uma dívida muito alta, 100 mil reais. Ele falou: passa no meu escritório, eu vou te emprestar esse dinheiro para você me pagar quando você puder. Quem é que anda por aí tropeçando pela esquina com quem empresta 100 mil reais naquela época, 1990? Não há impossível para Deus. Eu estou falando, irmão, de coisas atuais, porque da Bíblia você sabe, a passagem do Mar Vermelho e tantas outras coisas. Jesus repreendeu aqueles discípulos porque eles não puderam expulsar aquele demônio. E ele disse: sabe por que vocês não expulsaram o demônio? Porque vocês têm a fé muito pequena. Tudo é possível ao que crê, ao que acredita. E vou dizer uma coisa para vocês ainda. Até as pessoas que não conhecem Jesus, que têm fé, eles têm uma fé em si mesmos, têm uma fé natural. São pessoas que acreditam na possibilidade e realizam grandes coisas para o mundo aí. E nem conhecer Jesus eles conhecem, eles apenas acreditam. Eu vou conseguir, eu vou vencer. E eles conseguem. Nós vemos aí foguetes, aviões, porque pessoas acreditaram. Né? Lá em Londres tem aquela, por baixo do mar, como é que chama? Aquele túnel que passa um trem dentro.
Debaixo do Canal da Mancha passa um trem dentro da água, dentro do mar. Aqui passa por cima, aqui a ponte Rio-Niterói, essa ponte gigantesca. Alguém acreditou, engenheiros acreditaram. Quando você quer fazer um curso, você quer vencer na vida profissional, você quer vencer em alguma coisa, você precisa acreditar. Agora, as pessoas que são de Jesus, que sabem que Deus opera milagre, fica cheio de dúvida, então nós estamos perdendo para os infiéis, que obtém vitória nos seus empreendimentos. Você é de Jesus, você tem a obrigação de acreditar que você pode, e que aquilo que você não pode, Jesus pode fazer. Aleluia. Ele pode todas as coisas. Eu ouvi um testemunho de um senhor, ele estava esperando a morte internado, e ele ali, diagnóstico médico, não tem cura. Então ele começou a preparar o testamento, começou a chamar a família, e cada vez ele definhava mais. Todos já estavam pensando já onde ia comprar o caixão, e ele cada vez pior. O médico chamou a família, falou que infelizmente que o quadro dele era muito grave e que não ia sobreviver. E a família ficou conhecendo alguém que conhecia um pastor, pediu para ir lá orar por ele. Então o pastor foi lá e falou para o pastor. Aí o pastor falou para ele: você gostaria de pensar que vai se receber alta e que vai chegar com um buquê de flores para sua esposa na sua casa? Vai fazer para ela uma surpresa? Aí ele começou a chorar. Falou: não posso. Mas você quer acreditar nisso? Se eu falar para você que Jesus pode te curar e você receber alta, passar numa floricultura e chegar em casa com um buquê de flores para sua esposa, você quer acreditar? Eu quero. Então acredita, porque você vai levantar daqui curado e você vai fazer uma surpresa para sua esposa em casa. E ele foi curado. E ele deu testemunho por vários lugares, ele escreveu um livro. Por quê? Ele acreditou na palavra do homem de Deus. Crede no vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Agora, acreditar nos profetas de Deus para realizar o impossível não é só acreditar na cura, não. Isaías, Deus falou para Isaías: faz uma pasta de folha de figo e coloca sobre o rei Ezequias que ele vai ser curado. Ele tinha que fazer alguma coisa. Às vezes você tem que fazer uma coisa. Jesus, ele quer que você faça tantas coisas. Está aqui no Novo Testamento, leia os Evangelhos, leia Atos dos Apóstolos, leia as cartas de Paulo. O que é que Jesus quer que eu faça? Isso é acreditar. Não é só em cura, em libertação, em prosperidade. Acreditar quando ele manda a gente fazer alguma coisa. Viu? Eu estava falando ontem no culto das mulheres guerreiras, que o Senhor falou: marque um dia, reúna o povo. Eu vou fazer a Cruzada Mundial de Missões crescer. Vocês vão plantar uma árvore em cada vaso. Cada vaso é uma pessoa. Essa árvore é a minha igreja. E esses vasos eu vou transportar para levar essa igreja para vários lugares. Adianta eu acreditar? Seria acreditar se eu não fizesse essa reunião que nós vamos fazer dia 21? Primeiro, o que ele mandou fazer foi só isso. Reúna o povo. Agora, se você acreditar, você vai vir. Muitas coisas nós temos que dar um passo, nós temos que fazer. Jesus falou: quem crer e for batizado será salvo. A pessoa só limita no crer. Eu conversei com uma senhora que foi curada por Jesus numa igreja, e ama muito o pastor, e ama muito a igreja do banco. 4 anos que ela está lá. Porque Jesus me curou, Jesus me tirou da morte. A senhora já batizou? Não, não batizei não.
Crer só para receber, como diz o ditado, é o vosso reino nada, né? Venha a nós. Mas ao vosso reino, nada. É assim que as pessoas querem acreditar. Venha a nós, mas ao vosso reino, nada. Então o mesmo Jesus que diz, você acredita, eu te salvo, ele diz, mas você também tem que se batizar nas águas. Crer é fazer aquilo que Jesus mandou fazer. E a consequência virá. A bênção virá sobre a sua vida. É verdade? Então, irmão, nós temos a impossibilidade quando há falta de fé, quando há desobediência. Aqui os discípulos ouviram isso. Jesus chegou, curou o menino. Né? Curou o menino. Diz a palavra que o menino caiu como morto. Imagina se aquele discípulo vai orar e o menino cai como morto. Ele saiu correndo. Pronto, matamos o garoto. Matamos o menino. Ele caiu como morto porque o demônio que estava nele saiu. E tudo que ele fazia era fortalecido pelo inimigo. Quando o inimigo saiu, ele fraco, caiu. Jesus pôs a mão sobre ele, deu espírito de vida, ele levantou curado. Tá? Outra impossibilidade. Quando vem impossibilidade? Quando a pessoa se nega a se dar ao Senhor como Ele manda. Cada pessoa, Deus dá uma missão diferente. Tá? Ele falou, Paulo, você vai pregar, você vai ser perseguido, o que você faz com os outros, vou fazer com vocês, você vai levar minha palavra a gentios, é a missão de Paulo. Agora, tem uma missão aqui que Jesus falou com um jovem. Abra aí em Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 18. Diz assim: certo homem de posição perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E replicou ele, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus disse, uma coisa ainda te falta, vende tudo que tens e dá para os pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem segue-me. Mas ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E Jesus, vendo assim triste, disse, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. E os que ouviram disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Então, Jesus quer dizer que é impossível uma pessoa muito rica se salvar. Impossível para ela, mas não para Deus. Amém? Amém. Mas é uma coisa difícil. Porque uma pessoa que tem muitas riquezas, é uma pessoa que tem muitas responsabilidades, né? Que tem muitas facilidades, que tem muito recurso para fazer o que quer, vai estar num domingo desse de manhã na igreja. Final de semana vai estar no seu iate. Quando eu participei de alguns cursos na Dolep, eu trabalhei lá durante 3 anos. Então, aqueles empresários, eles falaram, hoje nós vamos jantar em São Paulo. Ia jantar em São Paulo e voltar. Certo? A pessoa, eu quero no restaurante tal, mas fica onde? Em Brasília. Eu vou lá, no almoço lá e volto. A facilidade é muito grande. Os prazeres são mais fáceis de ser alcançados. E, infelizmente, as pessoas acham que Deus é só para os pobres, para quem é muito doente.
Então tem lá nas muralhas de Israel, no meio daquelas pedras, tem umas aberturas fininhas assim, onde não passa nem um cachorro, nem um gato, bem fininho. Aquilo é chamado de agulha. Tá? Então Jesus certamente estava passando por ali. Aí ele disse: é mais fácil um camelo passar por aqui do que um rico entrar no reino do céu. Nós comparamos com a nossa agulha de enfiar. Me dá não mesmo. Como é que um camelo vai passar numa fresta? Eu disse: então, rico nenhum vai ser salvo. Porque o camelo nunca vai passar aí. Ele diz: é impossível para os homens, para Deus é possível. Então nós podemos orar, né, pelos grandes serem salvos, porque é possível, Deus pode fazer um milagre. E Jesus parou aquele jovem, conversando com aquele jovem rico, que estava observando ele. Disse: o que eu tenho que fazer para entrar no céu? Aí Jesus disse para ele: guarda os mandamentos. Tinha que parar aí, né? Tinha que parar aí. É igual tem muitas pessoas na igreja que falam assim: eu gosto de mensagem profunda. Já ouviu crente assim? Quem é que vai pregar? Fulano? Fulano prega água com açúcar, feijão com arroz. Vou chegar lá e vai pregar assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Estou cansado de saber. Eu quero uma mensagem profunda. Geralmente, crente que quer alguma mensagem profunda é porque não obedece nenhuma delas. Está inchado. Fica se inchando. Então, o Senhor Jesus chegou e falou: guarda os mandamentos. E aquele falou: rapaz, não guarda. Os mandamentos são: você sabe os mandamentos? Sei. Honrar meu pai e minha mãe, não adulterar, não prostituir, não roubar, não matar, não isso, não. Estava bom. Foi só isso que Jesus falou para ele. Mas ele quis saber mais. O que mais que ele tinha que fazer? Jesus disse: se você quer ser perfeito, fazer a vontade perfeita de Deus, vende tudo que você tem. Suas fazendas, seus carros, suas casas, seus prédios, suas lojas, e dá para os pobres, porque Israel estava cheio de pobres, era uma mendicância, né? Tinha sido colonizado por Roma, era uma loucura, né? A parte política e social de Israel. Vende tudo que você tem, vai dar para os pobres, depois vem e me segue. E aquele rapaz que estava tão feliz porque cumpriu os mandamentos, ficou como? Triste. Por quê? Ele tinha muitas riquezas e ele não queria fazer a vontade de Deus coisa nenhuma. Então existe, irmãos, a vontade perfeita de Deus e a permitida. A vontade que Deus permitida de Deus é leve. Deus permite fazer isso, Deus me permitiu. Não era aquilo que ele queria, mas ele permitiu porque você quer. Então, se você não pode fazer a perfeita, faz ao menos a que ele permite. Mas se você quiser fazer a vontade perfeita de Jesus, ele vai dizer para você o que você precisa fazer. Aleluia. Nós nos reunimos ontem, estava com as irmãs, reunião. Eu disse para elas: muitas pessoas estão pedindo culto em casa. Eu disse no programa de rádio: você que mora em outra cidade, em outro estado, você quer que abra a Cruzada Mundial de Missões? Telefona, escreve uma carta, manda um e-mail. Pela fé. Eu disse para as irmãs: quem é que eu vou mandar? Maria Elisa, não pode. Pastor Carlos, está trabalhando. Pastor Fábio, isso aí não sei não, porque de vez em quando ele vai por aí. Mas geralmente as pessoas estão presas no seu trabalho, ou com a família, ou porque acha que está doente, porque tem medo, porque não tem dinheiro, porque não sabe falar direito, um monte de coisa. Quando o que apenas precisa é ser desprendido. Os discípulos de Jesus eram semi-analfabetos. Eram pobres. E foram aqueles discípulos que começaram a obra e que se espalharam no mundo daquela época, pregando o evangelho na Ásia e toda a Ásia.
É isso, irmãos. O que é impossível para você é possível para Deus. É impossível para mim, pastor, dentro do quadro da minha vida eu ir fazer a obra de Deus. É impossível. É impossível para você, mas para Deus não é impossível. Pense na possibilidade de Deus na sua vida. Maria falou para o anjo: como pode ser isso, Deus está grávida? Se eu não tive homem algum na minha vida, como que eu posso estar grávida? Eu sou virgem. Eu nunca vi uma virgem se engravidar. E o anjo disse para Deus: não há impossível em todas as suas promessas. Vocês pensam que eu estou aqui fazendo o que Deus está mandando, que não é pela fé? É pela fé, irmãos. Eu estou dando um passo de fé. Eu estou empenhando a minha palavra. Eu estou empenhando a minha profecia. Eu estou empenhando a minha credibilidade. Porque eu sei que Deus falou comigo. Então, se eu não der um passo de fé, a palavra não se cumpre. O dia que Jesus me mostrou a cidade do Rio de Janeiro e falou: vai, no dia seguinte eu empacotei as minhas roupas, eu coloquei toda a louça em caixas e fiquei 3 meses com tudo guardado, só com 2 pratos dentro de casa, 2 talheres, esperando a hora que íamos sair e quando o dinheiro da passagem ia aparecer, porque eu acreditei. Se Jesus falar com você hoje: eu vou te enviar para tal lugar, vou te enviar para um lugar que você não sabe onde é, como Deus falou com Abraão, você vai chegar em casa e vai empacotar tudo, vai deixar tudo. Creia em Deus, porque Ele cumpre toda a sua palavra. Quando Ele fala, acontece. Só não vai acontecer se você não se dispor. Viu? Se você não se dispor. Uma pessoa, ele quer abrir uma loja, um comércio, e ele fica vendo no jornal, vendo na internet, e pensa, e repensa, até que aquilo passa. O entusiasmo passa, tudo passa, fica em nada. Então nós temos que agir, irmão, no fogo da palavra de Deus. Deus falou, vamos fazer, porque Ele é responsável pelas suas promessas. Vamos ficar de pé e vamos orar a este Deus da possibilidade.